Olá! É incontestável a importância da natureza para a preservação da vida. Mesmo assim, as ações dos empresários, governos e também da sociedade estão aquém do necessário. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o auditor ambiental Carlos Arantes. Obrigada por sua presença, Carlos. Eu que agradeço pelo convite. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho como que a sociedade, todos, enfim, estão tratando o meio ambiente, na sua opinião? Com descaso e, às vezes, também com bastante desinteresse. Descaso porque não conseguem enxergar a necessidade premente de preservação e de melhoria do meio ambiente para a nossa própria melhoria de qualidade de vida. Então, isso aí, às vezes, é um pouco triste, porque nós temos resultados visíveis, diariamente assistimos em vários jornais, lemos em jornais escritos, situações catastróficas com catástrofes ambientais, ocasionadas justamente por ações antrópicas, ações do ser humano, e mesmo assim a população em geral não se dá conta disso e não muda nenhum hábito seu, continua poluindo, gerando resíduos e tudo mais, como já se fazia há muitos anos atrás. Então a visão não é satisfatória. Bom, isso não é só um discurso, né? Isso é uma realidade. A mudança, por exemplo, no clima, todo mundo tem sentido isso. Sim, com certeza. É uma realidade. Nós temos aí o aquecimento global, não é um problema só do Brasil, ou da América do Sul, ou das Américas. É um problema, o aquecimento global é mundial. O que nós fazemos aqui interfere do outro lado do planeta. Tá? As emanações gasosas resultantes de atividades nos Estados Unidos nos interferem aqui, interferem nas calotas polares, interferem no aquecimento do oceano, tá, na morte de barreiras de corais na Austrália e tudo mais. Então não é pontual, é global. Todas as ações negativas que nós fazemos representam negativamente a nível de mundo. E isso é muito preocupante. E nessa questão do mundo, como que o Brasil se insere? Assim? Como está a questão do meio ambiente no Brasil em relação aos outros países? A legislação ambiental brasileira, em especial o Código Florestal, é muito atrasado. A legislação tributária brasileira, que tributa o imposto territorial rural, também é completamente defasado, atrasado. A legislação fundiária brasileira, a forma como enxerga as áreas ambientais, é completamente atrasada. Por que eu digo isso? Primeiro, o Código Ambiental obriga o proprietário rural que averbe uma certa percentual de sua propriedade para que aquilo lá sirva para um bem comum, um bem público. Então ele deixa de produzir, gera renda, mas mantém um ônus de preservação ou de tirar 20%, 35%, 50%, 80% do seu patrimônio e reservar para o bem de uma coletividade. Muito bem, entende alguns juristas, será a cota-parte que caberia a ele. Mas se é um bem de todos, por que não seria uma cota-parte de todos? Esse é um ponto. Com relação à questão tributacional, que eu falo que está errada, com relação à visão ambiental, qual é a situação tributacional? O que faz com o imposto territorial rural? É a situação simples. Deixa de pagar sobre as áreas que forem ambientais, que estejam averbadas, reserva legal, preservadas, a preservação permanente. Só isso é pouco. Porque se o proprietário for pegar aquela terra, desmatar e plantar, ele vai ter uma receita muito superior ao que o imposto que ele deixa de pagar. Enquanto houver essa discrepância, não vai ser de interesse de uma certa população a preservação ambiental. Qual seria a saída nesse caso, então? A saída é uma revisão conjunta das leis a nível federal, estadual, municipal, conjuntamente de Código Florestal, tributação, tá? E é fundamental isso daí. Fundamental. E por que isso não acontece? São vontades políticas divergentes. Vamos partir para uma situação mais pontual. No caso de reforma agrária, por exemplo, o imóvel é classificado como um improdutivo e ele tem lá a sua reserva legal averbada, mantida e tudo mais. O governo vem e indeniza o proprietário por aquela mata, aquele poder genético, aquele potencial fantástico, como se não valesse nada, simplesmente pela terra nua. Então toda aquela biodiversidade constante ali não tem valor nenhum para o governo indenizar uma desapropriação. Isso é contramão da história.
Nos Estados Unidos, o governo que fez, criou diversos parques. Vocês já ouviram falar do Yellowstone, Rolling Rocks e outros parques que existem, né? Então o que acontece? Esses parques foram desapropriados e o governo toma conta. Então não é mais do proprietário, é do poder público, pertence a todos, protegido e tudo mais. Os nossos parques nacionais, estaduais, são ridículos. Você tem um fiscal para tomar conta de um parque, de um recém-criado parque ali. Quais são os parques? Temos o parque da Serra da Bocaina, da Serra da Canastra, temos aqui em Guape, da Serra do Mar, temos um recém-criado de 1.700.000 hectares que pega o estado do Mato Grosso, do Amazonas e Pará, com um fiscal do IBAMA. Foi criada essa área e não foi desapropriada. Quer dizer, então toma-se a terra, uma desapropriação indireta do proprietário. Parece que se leva como uma brincadeira. É uma brincadeira de ofício, de escritório. Alguém lá em cima com uma gravatinha muito bem bonitinha, assina um papel, cria um parque e não se dá estrutura para esse parque. Então não adianta nada. Não adianta nada. É uma obra de ficção. Ficção, vai ser atacada por madeireiros, vai ser destruído, não vai ser preservado, nada disso. A questão que a gente vê nas matérias de TV e tudo mais na mídia sobre a Amazônia, a devastação ali diária da Amazônia, essa é a realidade? A Amazônia, para quem conhece, sabe que o solo da Amazônia é um solo que não tem sustentabilidade para produção. É uma areia, é um solo desagregado e que o que dá sustentabilidade é justamente o ciclo do próprio carbono na floresta. A árvore nasce, cresce, morre, fica aquela matéria orgânica e as outras vão crescendo em cima disso. A partir do momento que você tira essa floresta, já existem trabalhos científicos aí de excelente calibre em que comprovam que a floresta não se regenera sozinha mais. Mesmo que abandonada, ela não volta a ter as mesmas espécies. Quando se fala que a Amazônia vai virar uma grande savana, é a realidade por conta disso. Ela não tem capacidade de autorregeneração. Diferente do bioma Mata Atlântica, que ele consegue se regenerar. Se você pegar uma área de Mata Atlântica que houve uma antropização, um impacto ambiental negativo pelo homem, e abandonar em 30, 40 anos, 50 anos, ela consegue regenerar. A Mata Amazônica não consegue. Ela vira uma mata falha, uma mata sem aquela diversidade. E tudo isso pelo poder econômico? Infelizmente. Pelo poder econômico, pelo poder político, troca de favores, eu te faço isso, você me dá isso, você me garante no poder, ou você me garante tantos votos. Infelizmente, o meio ambiente é a moeda de troca. O senhor foi a primeira pessoa a identificar um ciclone no país. Como que é isso? Isso vai ser uma constante na nossa vida? Sim, o ciclone extratropical, ele ocorreu há alguns anos. A primeira vez que foi vista foi aqui em Araçatuba, que eu fotografei, e não foi dado muita atenção pelos órgãos públicos, o INPE não se manifestou a respeito, foi uma coisa até bem interessante. Bom, eu queria que o senhor definisse também o que é o ciclone, né, para as pessoas terem noção o que determina um ciclone. O que ocasiona? O que ocasiona é o seguinte, são mudanças térmicas, tá, em que diferentes altitudes, solo, ar, tá, e a parte mais alta da atmosfera. Onde há uma mudança radical de temperatura, ele forma essa massa de ar, que ela não fica uma massa de ar, como é que eu vou explicar para você? Assim, uma massa de ar consistente, de uma só temperatura. Ela passa a ter diversas oscilações de temperatura. Conforme ela vai ter diversas oscilações de temperatura, ela forma esse sistema rotacionado dela, uma rotação. É muito mais fácil explicar para você um ciclone que ocorre no mar, por exemplo. Há o aquecimento da camada superficial do mar acima do padrão normal daquela região. E o ar está numa outra temperatura. Com essa alteração, há a formação desse ciclone. Por que então se forma o ciclone no mar e ele vem para a Terra? Porque o ar está em constante movimento no globo. Existem as correntes térmicas que percorrem o globo todo, nós estudamos no colégio as monções e tudo mais, em que elas vão fazer essas correntes e o ar vai circular. Da mesma forma existem as correntes marítimas, como a corrente do Golfo e tudo mais, que muda, que vai refrigerando esse oceano e tudo mais. Com essa formação de ciclone e o que ocasiona justamente o aquecimento do solo, do nível do solo, o aquecimento da camada superficial do mar,
Com isso, a tendência é cada vez tenhamos mais ciclones. Brasil era um país que falava, Brasil não tem furacão, não vai ter nunca. Não vai ter se não houvesse o problema de aquecimento global, se não houvesse o problema de desrespeito à natureza. Agora nós temos que conviver com isso. Infelizmente, o pessoal de Santa Catarina já sofreu e sofreu bastante com essas mudanças climáticas. Bom, e a nossa região aqui, como está nesse quadro? Bom, a nossa região, o quadro ambiental da nossa região é catastrófico, né? O nosso clima é um clima péssimo, quente e seco. Em determinados meses do ano nós temos uma umidade relativa do ar extremamente baixa, o que obriga gasto com saúde, né? Temos uma quantidade muito grande de crianças e pessoas necessitando de nebulizadores e tudo mais, cada vez mais isso aí na região. Quer dizer, os nossos órgãos estão sofrendo, nós estamos sofrendo com isso. E mesmo com essa situação, a população não enxerga a importância da existência de árvore, o governo não enxerga a necessidade premente, urgente com relação a isso. De investir nessa questão, exatamente. Né? Recentemente, no Jornal da Cidade, fez uma enquete para saber quais seriam os piores problemas de Araçatuba. E, para espanto, o problema mais considerado pela população foi o asfalto. Isso é absurdo. Araçatuba é uma cidade que não poderia ter asfalto. O asfalto aquece demais o ar ali em volta. Araçatuba deveria trabalhar com outro tipo de calçamento, paralelepípedo, lajota, ou até um misto, asfalto com paralelepípedo, asfalto com lajota, para que a água possa percolar ali naqueles locais e não juntar só nos nossos córregos, Machadinho, Machado de Melo, entendeu? Esse estudo já foi apresentado a nível de prefeitura há 10 anos que eu apresentei isso aí. E não se faz nada. Se preocupa em colocar mais asfalto. Vamos asfaltar nos bairros. Cada vez que fala de asfaltar, só vai piorar mais a situação. Nós não temos árvores para umidificar, para resfriar o ar. Quando se fala de plantar árvore em Araçatuba, se fala de plantar pata de vaca ou flamboyante de jardim, que não são árvores, são arbustos. Nós precisamos de árvores portentosas. Qual o déficit de árvores aqui no município? Nós devemos estar entre 70 e 100 mil árvores para hoje. Mas vamos supor que se nós plantássemos 70 a 100 mil árvores hoje, nós não zeraríamos o déficit de Araçatuba, porque pessoas continuam nascendo e a população continua crescendo. O ideal seria, então? Seria um plano contínuo de plantio de árvores, um cinturão verde, mas de respeito em volta da cidade, utilizando como base inicial todas as nossas áreas de preservação dos rios que lageiam a cidade. O córrego do Jacu, tá? O próprio Baguaçu, ele deveria ter uma área de preservação permanente muito forte. Os espanhóis, córregos espanhóis, tá? Para que a gente pudesse ter uma situação melhor. E criação de parque. Araçatuba não tem parque. Não. Tá? O único que se assemelharia a um parque seria o zoológico. Mas é uma área muito diminuta. Muito pequena em relação ao tamanho da cidade, né? Bom, para a gente ter uma ideia, 100 mil árvores. O que precisaria para plantar 100 mil árvores? Quantas pessoas teriam que estar envolvidas nesse trabalho? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente volta já já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência.
Hoje no programa Cidadania em Pauta, o assunto é o meio ambiente e o nosso convidado, o auditor ambiental Carlos Arantes. Bom, a gente terminou o bloco anterior perguntando quantas pessoas seriam necessárias para plantar as 100 mil árvores que é necessário hoje para Araçatuba. Bom, antes de termos a pergunta de quantas pessoas são necessárias, nós temos que fazer a pergunta seguinte: o governo municipal está disposto a investir nesse projeto? Se está disposto a investir, de que forma? Só com a vontade de fazer não é resultado. Tá? Mas temos que estar disposto da seguinte forma: realmente montar essa Secretaria de Meio Ambiente, ter uma dotação orçamentária, e aí eu já cobro dos senhores vereadores para que aprovem isso também, e a partir daí, produção de mudas em parceria com a iniciativa privada ou até a produção nos próprios viveiros da prefeitura. Isso não fica um custo muito elevado. Tá? Para produzir 100 mil mudas a nível de viveiro, com 2 pessoas você consegue fazer isso. Agora, para plantar ao campo, o que nós precisaríamos? A prefeitura, a Secretaria de Obras, tem gente para isso. Se você trabalhar com 10 pessoas plantando essas mudas, nós conseguimos plantar um volume de árvores muito grande num dia. Tá? Existem maquinários que já fazem uns furos, chegar e colocar a muda e tampar. Está pronto. Existem mais de 5 mil E ela se cria naturalmente, a natureza, né? ela vai. Gente, nós só precisamos colocar a muda no chão. Não adianta a muda ficar no viveiro. Tem 5 mil árvores paradas no viveiro de Araçatuba que não foram plantadas. Por quê? Vai esperar quando isso? Tem 5 mil flamboyantes. Já era para ter ido para o chão. Nós estamos em abril, era para ter sido plantado no aniversário da cidade ano passado, não foi feito. Vai esperar o quê? Ou não vamos plantar essas árvores? Bom, e essas árvores vão perder... Sei, o que acontece é o seguinte, elas estão em saquinhos plásticos, vai chegar num ponto que aquele saquinho vai ser insuficiente. A raiz vai enovelar e você vai perder essa muda. Pelo simples fato de que não houve vontade política de se plantar essa árvore. Uhum. E que tipo de árvore seria ideal? Qualquer árvore que nós plantemos em Araçatuba é ideal. Nós precisamos de árvore de porte maior. Mesmo a sibipiruna, tão criticada, derruba muita folha, derruba muito galho e tudo mais, ela é uma árvore de sombra muito grande. Ela tem uma qualidade fantástica. Ela resfria muito bem a região. Basta você ir embaixo de qualquer árvore mais frondosa de Araçatuba, sai do sol e entra para debaixo dela. Você percebe na pele, no rosto, na boca você percebe que está mais úmido ali embaixo. Existe um recente trabalho realizado pela Universidade Brasileira em que num raio de 50 metros, até 50 metros de uma árvore dessa daí, ela interfere diretamente na umidade e no resfriamento do ar. É tão simples, né? E por Simples. que emperra? Não dá para entender, né? A senhora acha que a sociedade precisa estar mais atenta a isso? É isso que está impedindo? Porque ela deveria estar pressionando o poder público nesse sentido? Sim. Se a sociedade, se os cidadãos resolverem ir aos jornais, resolverem ir aos vereadores, resolverem realmente pressionar, o poder público não vai ter como escapar. O que existe, não existe pressão. Você pega os jornais e você lê a opinião de leitores diariamente e raramente você acha um ou outro leitor que se manifesta a respeito do meio ambiente. Deveria ter um caderno especial do meio ambiente em Araçatuba para discutir isso, de algum jornal da região, um espaço que pudesse ser discutido de alguma forma. Deveria ter maior engajamento da população. Nós conseguimos isso fácil com as crianças, mas as pessoas adultas que são mais evoluídas em tese, que poderiam fazer a diferença, se acanham ou ficam preocupadas. Eu não vou, eu tenho vergonha de aparecer, ou fica criticando quem vai na frente da cara para bater. Você quer holofote. Não é isso. Você está dando a cara para bater, mas é para um bem comum. O meio ambiente não é seu, não é meu, não é de cada um de nós, é de todos nós. Então nós temos que pensar em todos. E nós somos aqui, a nossa passagem por essa terra é muito pequena, 60, 70, 80 anos, é muito pouco. O que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Uma condição ambiental inferior à que nós recebemos dos nossos pais? Isso seria muita irresponsabilidade. Isso é a realidade, infelizmente, né? A senhora acredita que a questão do meio ambiente é uma questão de cidadania? Com certeza.
Em absoluto, com certeza. Se nós analisarmos outros locais do país, como já citei a você, como Porto Alegre, como Maringá, como Londrina, tá? Curitiba, são regiões frias, não tem o clima quente que nós temos. O sistema de arborização deles é infinitamente superior ao nosso. Tá? Punta del Este, por exemplo, gente, cidade badalada, mas é frio. O inverno deles é complicado. Eles tinham um problema de árvores. As árvores estavam... existia um problema de iluminação pública, uma série de problemas, de fiação e tudo mais. O que a prefeitura resolveu fazer? Embutiu os fios elétricos todos subterrâneos. Para a preservação das árvores. Para a preservação. Mudou-se os postos de luz e se adequou às árvores. Aqui em Araçatuba é o contrário. Se o cara reforma a casa dele e resolve construir uma garagem em frente à árvore, o que acontece? Ele pede autorização para a prefeitura para cortar a árvore, que a árvore está em frente à garagem dele. Não é verdade. A tua garagem foi mal colocada. A árvore plantada não deveria ser mudada, de lugar, deveria ser proibido o corte de árvore na Araçatuba. E as ruas de comércio, então, refletem mais ainda essa realidade? Isso é absurdo. Né? A mentalidade do comerciante de Araçatuba pensa o seguinte: eu tenho uma árvore que vai atrapalhar meu letreiro. Isso aí está provado a nível mundial que não tem nada a ver, pelo contrário. Pelo contrário. Eu vou perder visibilidade. Você não vai perder visibilidade se você for um comerciante sério, se os seus produtos forem sérios, forem de qualidade e tudo mais. Você vai continuar vendendo. E a pessoa que se preocupa com a questão ambiental deveria ter mais respeito da população, inclusive. Né? Você tocou na questão comercial, eu vou falar para vocês. Tem uma rua de comércio aqui na Araçatuba, paralela a Bandeirantes, eu sempre confundo. General Glicério. Isso, General Glicério. E tem uma árvore muito linda numa esquina e que numa determinada empresa, me desculpe, o dono da empresa, eu sei que ali é muito moda feminina e tudo mais, mas é que essa pessoa, todos os anos, em época de Natal, ela coloca iluminação na árvore, ela cuida da árvore, você vai ver essa árvore, ela está impecável sempre. O que acontece? Se essa árvore fosse prejudicial ao comércio dela, tá, nessa ótica que tem pelo resto da cidade, mas ela não é. Ela é o que é? Ela é um layout para o próprio comércio. Você sabe, eu não lembro o nome da loja, tá? Mas eu lembro da árvore da loja que está ali. Então, se eu tiver que escolher uma dali para comprar, eu vou comprar naquela que é mais benéfica ao meio ambiente. Com certeza eu vou comprar naquela loja. É isso que os empresários precisam entender. Exatamente. Né? Bom, o senhor acredita que as pessoas perderam essa importância, a necessidade de ter um meio ambiente preservado porque se afastaram da natureza? O que acontece é o seguinte: tudo gira em torno do capital financeiro, tudo gira em torno de dinheiro. Se a pessoa enxerga uma atividade em que ela não consegue retirar dinheiro de forma imediatista, aquilo para ela não é interessante. Então, é uma situação, é uma mentalidade de 1500, é uma mentalidade extrativista, é uma mentalidade de sesmaria. Vamos abrir e explorar o máximo que puder. Não é uma mentalidade atual. Um exemplo para vocês que eu dou no Japão. Uma pessoa planta uma árvore para que o filho ou o neto venha colher esses frutos, porque o pai dele e o avô dele já assim o fizeram. Na Espanha é a mesma forma. As encinas que retiram cortiça, quando você planta uma encina, você não vai colher aquela encina, porque já vai passar seu ciclo de vida, mas o seu filho vai. Mas por que ele planta essa árvore? Porque o pai dele plantou a dele. Então são gerações que se passam com essa visão. No Brasil não tem isso. Você vira e fala, não, vou fazer um reflorestamento. Quanto tempo demora? 20 anos. Mas de jeito nenhum, eu quero alguma coisa mais rápida. O que dá para ser mais rápido? Eucalipto, corta em 6 anos. Então vamos plantar eucalipto. É uma visão pontual, imediatista. E não pode ser. É uma questão de cultura, então? Cultura. Ou falta de cultura. Exatamente. Essa facilidade também, né, de tanta árvore, quer dizer, se tinha, né? Hoje já não pode nem dizer isso. Mas de ter uma natureza abundante também pode ter contribuído para isso, né? Nós não temos mais. Eu lembro do tempo dos meus avós, os móveis eram maciços, jacarandá, mogno, tá? O telhado era feito com peroba rosa, não se admitia outra madeira para telhado. Tá? Então nós temos madeiras assim, e era tudo maciço. Hoje você não compra um móvel maciço.
Você compra um móvel que é de aglomerado, compensado, com uma lâmina de uma madeira de lei. É o máximo que se consegue. A não ser que você vá em antiquários e tudo mais. Mas você não consegue comprar isso. Por quê? Nós já não temos madeira que tínhamos. São recursos escassos. Nessa forma, quando está sendo explorado, não são renováveis. Eles vão acabar de vez. E não se enxerga uma situação futura. Eu vou explorar hoje. Então a pessoa vai para o centro-oeste, local que tem a mata, compra uma área com mato. Vou tirar toda a madeira e vou ganhar agora, botar no bolso. Sei. E teu filho vai ganhar o quê? Vai comer o quê? Teu neto, bisneto? Pensa que ter dinheiro é o que Exatamente. basta, né? Quando tiver dinheiro e não ter o que comprar, teve uma complicado, né? Teve uma novela que tinha uma trilha sonora que falava que dinheiro na mão é vendaval, né? É, verdade. Bom, aqui em Araçatuba, especificamente, existe uma política ambiental? Não existe política ambiental em Araçatuba. E o fato de se falar da criação de uma Secretaria de Meio Ambiente é um passo. Mas nós estamos em abril já, 16. O que está faltando? Por que não tem projeto? Porque os projetos dessa possível secretaria não foram trazidos a conhecimento público. O que se pretende o atual governo em termos de meio ambiente em Araçatuba? Por enquanto, eu não vi muita coisa. Aliás, eu não vi nada ainda. Tá? Realizar um seminário de conscientização. Deveríamos trabalhar com as escolas fundamentais, preparação dessas crianças, ter aula de educação ambiental. Podemos começar a nível municipal. O que custa para se formar um professor, para transformar num educador ambiental? Eu tenho certeza, os nossos professores são muito bons. São muito bons, todos eles são muito bons. Precisam de uma oportunidade. Tá? Mas não precisa esperar vir de cima, pode começar um projeto aqui mesmo no município. Exatamente, a Secretaria de Educação aqui, a Secretaria de Cultura pode interagir isso aí e movimentar essa forma. Temos aí secretários de gabarito, temos pessoas de gabarito no Brasil, em Araçatuba. Por que não aproveitar esse potencial humano? Gente, Araçatuba não pode se resumir a asfalto, e o que se fala hoje é só asfalto, não se fala mais nada. Educação e cultura tem que vir bem antes do asfalto. Nós estamos aí chegando próximo aos meses que serão difíceis de aguentar com relação ao clima. Exatamente. E até agora nada tem sido realizado. Nada se modificou, passa ano, entra ano, sai ano, não se modifica nada, fica só no lero-lero, só na conversa e não se faz nada, não se investe. E eu já disse a todos os governantes que eu tive acesso, todos os vereadores que eu tive acesso, todos os políticos que eu tive acesso, dinheiro para meio ambiente está cheio, está cheio. Tá? Eu já disse aonde tem, e tem dinheiro a custo perdido, a fundo perdido, quer dizer, custo zero para o município, ou muito próximo disso. Basta ter vontade. Se não tiver vontade política... O engraçado é que o meio ambiente é plataforma de muitos políticos, né? Mas emperra na hora da execução. Emperra porque... Não é falta de dinheiro, porque dinheiro tem disponível. E o que acontece é o seguinte, talvez o político não saiba fazer o projeto, tá? Não saiba fazer o projeto para buscar esse dinheiro, ou não saiba onde tem, por incrível que pareça. O deputado federal, obrigatoriamente, tem que saber onde está o dinheiro. O estadual também tem que saber. Tá? E o prefeito, por obrigação, já que eles querem ser políticos de carreira, eles têm que saber onde buscar recursos. Então vamos esperar que ações aqui a curto prazo aconteçam aqui em Araçatuba. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Queria que o senhor deixasse um telefone, um e-mail. Eu queria saber também se uma pessoa tem algum problema, vê alguma coisa acontecendo, um corte de árvore, a quem deve recorrer? O senhor tem um telefone para deixar para a gente? O meu telefone do escritório é 3623-9178. O meu e-mail é carlos.arantes@terra.com.br. Se essa pessoa não souber como fazer essa denúncia ou coisa e tal, pode mandar um e-mail para a gente, tá? Informando, tirando foto do local, que se ela não souber como fazer, nós encaminharemos isso ao Ministério Público em forma de denúncia formal. Qualquer cidadão pode apresentar denúncia ao Ministério Público com relação a atos lesivos ao meio ambiente. Isso é o interesse coletivo, interesse de cada um. E tem obrigação o Ministério Público apurar a responsabilidade civil e criminal de quem cometeu aquele ato. Isso está na lei, são os nossos direitos constitucionais. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu espero você no próximo programa.